Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui sobre Calvino como intérprete da Bíblia. E estou tentando até agora fazer a live aqui no YouTube, mas a latência do vídeo está muito ruim e fica travando muito. Deve ser algum problema aqui no meu notebook em relação a isso, tá? Então, como a qualidade ia ficar muito ruim, gente, eu estou gravando essa aula para vocês. Vou postar no mesmo dia que é a live aqui no sábado. E eu tento levar o computador para arrumar aqui para ver. Deve estar muito lento, muito pesado sobre isso, tá? Então, gente, nós estamos fazendo essa série sobre Calvino aqui no nosso Instituto de Linguagem Bíblica, porque nossa leitura bíblica não é feita, ou não deveria, pelo menos, ser feita num vácuo. Ela tem que ser feita no diálogo com toda a tradição da igreja. E, portanto, ouvir o que homens de Deus falaram no passado é muito importante para nós entendermos melhor a palavra de Deus. A sabedoria não nasceu conosco e eu vivo falando isso para vocês para inculcar isso na cabeça de vocês e na minha também, porque a gente sempre esquece disso, tá? Então a tradição da igreja não começa em 1970, 1980 com estudos acadêmicos, ela começa desde sempre ali, até mesmo a tradição da própria Bíblia interpretando a Bíblia. Já no Antigo Testamento, nós precisamos seguir toda essa tradição, passando dos pais apostólicos até a igreja contemporânea. E Calvino aí é um dos grandes intérpretes da Bíblia de todos os tempos, né? Então, nós estamos vendo isso. Eu estou muito contente com essas séries, pelo menos de produzir elas. Eu produzi aqui 3 páginas de esboço para nós, para a aula de hoje. E pensando nisso, pessoal, eu estou pensando aqui para ano que vem, ou sei lá, quem sabe no final desse ano ainda, fazer um outro espaço no YouTube, deixar isso daqui só para interpretação bíblica, né, para ensinar exegese, para ensinar grego e hebraico e por aí vai, linguística aplicada ao texto bíblico, que era a ideia original, que é na verdade a ideia original do canal, né? E criar um outro espaço para nós trabalharmos só teologia histórica, especialmente focado aí na tradição reformada, um diálogo talvez maior com o catolicismo romano e com toda a tradição aí também dos pais da igreja até os dias de hoje, né? Então, estou pensando nisso, olhem por isso, se vocês gostaram da ideia, comenta aqui, né? Faça um canal de teologia histórica, William, especialmente com o diálogo mais crítico contra o catolicismo romano, que eu acho que será proveitoso para os protestantes conhecerem mais a própria tradição e dialogarem aí de forma mais crítica com essas outras tradições aí da história, tá? Tô aqui com meu café, minha xícara que tá esvaecendo, mas é dos 5 solas, para comemorar aí nossa live de Calvino, né? E eu vou subir esse vídeo assim mesmo, tá, gente? Como se fosse uma live mesmo, sem edição, sem nada, para nós ganharmos um tempo aqui. Tá? Tô um pouco sumido porque tem bastante compromisso aqui, tô com os trabalhos bem pesados aqui, mas acho que semana que vem agora vai normalizar, tá? Então, pessoal, Calvino escreveu esse comentário sobre os evangelhos sinóticos, né? Lembra que sinóticos, esse prefixo sin em grego significa junto com, né? E óptica é olhar, né? Então estão escrevendo sobre a mesma ótica, o mesmo olhar. Esse é o nome tradicionalmente que é dado a Mateus, Marcos e Lucas, porque a sequência da narrativa se parecem bastante, né? E desde o século II, um sujeito chamado Tassiano, que está nessa obra aqui, volume 2 da Patrística e da Paulus, né? Os padres ou os pais apologistas, né? Bastante coisa dele aqui. O Tassiano ele escreve um livro chamado, que é conhecido depois simplesmente como Diatessaron, né? Ou To Diatessaron Evangelion, né? Que dia é através de, né? Através dos 4, Tessaron, né? Então através dos 4 evangelhos, ele vai fazer uma harmonia dos 4 evangelhos. Depois ficou muito comum fazer essa análise dos evangelhos, principalmente os sinóticos ali, em conjunto, tá? Então, o Tassiano, ele era sírio, ele foi aluno do Justino Mártir, e ele depois acabou se desviando para várias seitas, abraçou o marcionismo, então tem alguns traços de antissemitismo na obra dele, abraçou a heresia do encratismo, abraçou vários tipos de heresia, o docetismo, por exemplo, que dizia que Jesus só apareceu a ser humano, mas não era de fato encarnado, né? Então ele realmente se desviou da igreja, infelizmente, né? Mas a igreja acabou nunca condenando o diatessaron dele, né? Eu sou muito crítico aí a essa tradição da harmonia dos evangelhos, porque a gente precisa primeiro ouvir os evangelistas, cada um pela sua voz própria. Eles tinham um público-alvo próprio, propósitos diferentes, ainda que seguissem
uma narrativa bem parecida, tá? E o pior é que a harmonia que se faz dos evangelhos ao longo da história acaba se tornando, o livro do sujeito, como por exemplo Tassiano e outros, acaba se tornando um quinto evangelho, que seria talvez em pé de igualdade ou mais autoritativo do que os próprios três evangelhos, como se os três evangelhos fossem uma concha de retalhos informes, e aí o sujeito vai lá e dá forma certinha para os três evangelhos, um complementando o outro, completando aí a figura do quebra-cabeça, né? O que é uma baita de uma besteira, né? É uma baita de uma heresia até, porque está indo contra a palavra de Deus aí, né? Mas, até mesmo o N.T. Wright, ele escreve Jesus and the Victory of God, lidando com Mateus, Marcos e Lucas de uma forma mais detida, né? Mas eu gosto mais de ouvir primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas, para depois fazer uma harmonia, como eu harmonizaria qualquer outro conjunto de livros da Bíblia, a Bíblia como um todo, né? Mas se você perguntasse para Calvino por que ele escreveu então um comentário dele sobre os três evangelhos, ele diria que não é para escrever um quinto evangelho, mas seria para uma economia de tempo, né? Seria basicamente para ele dizia, olha, não é possível ou não é muito útil analisar uma porção do evangelho sem analisar o paralelo dessa porção nos outros dois evangelhos sinóticos, né? Então, assim, e aí para economizar tempo, escreveu um de Mateus, um de Marcos e Lucas, e aí vai repetir bastante coisa, ele escreveu um só, né? Já comentando aí os paralelos que há. Então, se um texto está na sequência lá, tem lá a tentação de Jesus, né? Então, já coloca os três textos aí, Mateus, Marcos e Lucas, e já comenta os três ali nas suas diferenças, né, na sua unidade e tudo mais. Então foi por isso, ok? Mais interessante, pessoal, que e aí saiu pela editora Fiel recentemente, em português, o comentário dele aos sinóticos, né, vale a pena comprar. Mas é interessante que esse é o último comentário do Novo Testamento que ele escreve. Ele começa comentando a carta aos Romanos, depois ele segue as cartas de Paulo, as cartas gerais, depois ele vai para Atos e depois ele vai para João, né? E só depois ele fecha seus comentários no Novo Testamento com os evangelhos sinóticos. Lembrando que ele não comenta alguns livros, especialmente o livro de Apocalipse, não é comentado por ele, né? E é muito interessante que, vejam, João, para Calvino, precede os sinóticos teologicamente. Porque como em João, para ele, a divindade de Cristo está mais claramente expressa do que nos evangelhos sinóticos, né? O que nós temos é Calvino comentando João primeiro, para depois comentar os sinóticos, e João seria a chave para interpretar os sinóticos. Isso é muito singular aí na história, né? Então João aí como um evangelho de porta para os sinóticos, né? Uma entrada aí para Mateus, Marcos e Lucas. Tudo bem? Então nós temos essa coisa muito interessante de Calvino, né? E ele vai dizer qual que é o propósito dos sinóticos, então. Então, se uma chave para ler os sinóticos é João, né? O que é o contrário hoje em dia, João é menosprezado na academia, por ser, entre aspas, gigantescas. O pessoal fala que é mais teológico, né? Mas todos os quatro evangelhos são teológicos, não tem como. É uma leitura muito ruim falar que Mateus, Marcos e Lucas não são teológicos, ou são menos, né? Mas qual que é o propósito do sinótico, então? Logo no argumento, que é na introdução do seu comentário dessa harmonia dos evangelhos sinóticos, ele vai definir ele vai dizer que todo o Novo Testamento é sobre o evangelho, e ele define o evangelho, se fosse para reduzir ou reproduzir num versículo, ele cita Romanos 1, 2, tá? O versículo 2 de Romanos, onde Paulo de cabeça ali vai dizer que o evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, né? E é sobre o Filho de Deus, que segundo a carne vem da linhagem de Davi, mas pelo Espírito foi ressuscitado com poder e publicamente demonstrado ser ele o Messias, né? Então, o Evangelho tem muita ligação com a linhagem davídica, Jesus como rei, ok? Prometido e profetizado no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, e poderosamente ressuscitado dos mortos como nova criação pelo poder do Espírito, ok? Então, nesse sentido, os sinóticos apresentam Jesus como o cumpridor das promessas de Deus do Antigo Testamento. Aí sobre isso, eu tenho uma citação aqui que eu traduzi para vocês do comentário da harmonia do Calvino, que Calvino vai dizer o seguinte: a força real e o efeito de sua vinda são mais enfatizados em outros livros do Novo Testamento. Então, a força real e o efeito. Então, qual que é o efeito da vinda de Jesus? Justificação pela fé. Você tem isso em Romanos e em Gálatas. Qual que é o efeito? Reconciliação e união com eles. Tem isso em
Efésios, por exemplo, né? Mas aqui nós temos uma outra ênfase. E aí vai continuar dizendo, de fato, João difere consideravelmente a esse respeito desses três, Mateus, Marcos e Lucas, né? Pois ele se dedica muito a descrever o caráter e a influência de Cristo como vindo de Deus para nós, como aquele que é enviado para nós, enquanto, né, os sinóticos se concentram mais no ponto em que o nosso Cristo era o Filho de Deus, o Redentor prometido à humanidade. Então, Calvino vai dizer que na teologia joanina existe uma ênfase na missiologia de Jesus, o Filho que é dado por nós, ele vem da parte de Deus para nos salvar, enquanto nos sinóticos, Jesus é o Filho de Deus enquanto o Redentor, né, o nosso Salvador, que aí cumpre a promessa de Deus ao seu povo, né? E aí, continuando a citação de Calvino, eles incluem o ensino sobre o papel que ele desempenhou para que possamos entender a natureza da sua graça e a razão de sua vinda sobre nós. Mas eles tratam particularmente do que eu disse, como na pessoa de Cristo Jesus foram cumpridas as coisas que Deus havia prometido desde o princípio. Então vai ter muita ligação aqui com o Antigo Testamento nesses evangelhos, que é muito interessante, né? Talvez dava para ter uma aula só sobre o uso do Antigo Testamento no Novo na leitura de Calvino, que é muito menosprezado nos estudos do Novo Testamento hoje, né? Mas o exame desse comentário de Calvino nos permite focar nos elementos da exegese de Calvino que não são tão prevalecentes em outros comentários dele ou nas institutas, por exemplo, né? É de importância particular a sua interpretação sobre as parábolas e os milagres de Jesus, o problema da harmonização desses três evangelhos, né? E a sua relação, como eu disse, com o Antigo Testamento. Tudo bem? Então o comentário foi dedicado, a dedicatória do comentário sempre dedica a alguém, né, de muita importância seus livros, né? A dedicatória está assim: Suas Excelências, os presidentes e o conselho da nobre cidade de Frankfurt, datado de 1º de agosto de 1555. Então olha só, 1555, perto aí do seu comentário de Gênesis, que vai ser o próximo junto com Isaías ali do Antigo Testamento, né? Que nós vimos nas aulas passadas, tá bom, gente? Se vocês não assistiram, assistam aqui, eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês, tá? Então ele dedica aqui então a todo o conselho da cidade de Frankfurt esse livro, né? E basicamente o que ele vai fazer aqui é expor o evangelho para que essa cidade de Frankfurt continue firme na verdadeira crença, né? E que também eles possam continuar recebendo refugiosos protestantes da França e da Inglaterra, tá? De modo a honrar o Filho de Deus, que é expresso aqui nos evangelhos sinóticos. Tudo bem? Calvino também faz referência passageira à oposição que ele enfrentou não apenas contra os católicos romanos, né, os romanistas aí, mas também daqueles que se infiltraram no rebanho evangélico, no rebanho protestante. Possivelmente, pessoal, esse cara que entrou no rebanho protestante, né, como um lobo na pele de cordeiro, é um tal de Joachim Westphal, tá? Então esse Westphal, ele na época em que esse comentário foi escrito, né, o Westphal, o Joachim Westphal, era ministro de Hamburgo, né? E ele estava tentando expulsar os refugiados ingleses de Frankfurt. Então, em 1554, Westphal publicou um tratado se opondo à visão de Calvino sobre a ceia do Senhor, né? Tem um nome extenso em latim aqui que eu não vou ler para vocês, dedicando ao conselho da cidade. Então, por um lado, um ano anterior, o Westphal dedica um livro contra Calvino para o conselho de Frankfurt, e no ano seguinte, Calvino dedica esses comentário à harmonia dos evangelhos sinóticos para esse conselho, para indo em algum momento do evangelho desse comentário sinóticos, refutando esse cara. Então ele dá um foco um pouco maior, por exemplo, na última ceia. Então quando Jesus senta ali com seus discípulos e toma a última ceia, institui ali a ceia do Senhor, né, e tal, Calvino ele vai refutar tanto, ele vai bater nesse Westphal, né, isso é muito importante, e também na visão católica nesse sentido. Tá? Ele vai bater um pouquinho também nos Servetos, que ele vai ter uns nomes assim bem escrachados, né? Como um cão. Servetos é aquele cão, ele vai dizer, né? Porque Serveto era um herege de primeira linha, né? Porque ele negava a Trindade, negava tudo que se diz respeito à fé cristã. Então ele vai refutando, então ele refuta, por exemplo, os católicos romanos de um lado, os anabatistas do outro. Eu vou falar isso no final, alguns pontos que Calvino vai refutando.
ele bate um pouquinho no Westphal e no Servetus também, porque à medida que ele vai expondo, ele tem um olho no texto e o outro olho na sua época. Ele precisa aplicar o texto à sua época. Então ele dava muita importância também à aplicação prática e concreta desses comentários para os seus contemporâneos. Então ele precisava lidar com essas questões que estavam ali é, perturbando a igreja em Genebra, na França toda, em Frankfurt, né? Para que o evangelho cresça, as pessoas sejam convertidas e alcançadas, os protestantes consigam refúgio e alívio, né? E o Westphal estava fazendo o trabalho do diabo, estava fazendo um trabalho oposto aí ao impedir aí os protestantes de irem e se refugiarem em Frankfurt, ok? Então, basicamente, essa é a ideia de Calvino, né? Calvino, ele tinha um treinamento, assim, ele não foi ordenado padre, como foi Lutero e Zwingli, por exemplo, né? O pai dele não deixou, ele acabou tendo toda essa formação humanista. Vocês lembram que eu falei que o primeiro comentário dele foi o De Clementia do Sêneca, né? Então, ele era muito treinado nisso, no humanismo da Renascença, né? Nessa volta às fontes primárias. E isso influencia muito o comentário dele de uma forma muito positiva. Que a gente não está falando de um humanismo iluminista posterior, totalmente centrado no homem, mas num humanismo que resgata o melhor da cultura do passado e vai voltar às fontes, né? Então, por exemplo, ele tem muita atenção à filologia, à origem das palavras gregas do texto. Ele tem uma sensibilidade retórica que vai permiti-lo dar atenção diferente para diferentes gêneros. Então, uma coisa é você lê uma parábola, outra coisa é você lê uma narrativa, outra coisa é você lê sobre um mandamento de Jesus, ou a ceia, ou a própria crucificação. Então, dentro desse gênero, ou que é sui generis, que é próprio dos evangelhos, existem vários subgêneros que estão ali dentro, compondo a peça como um todo, e você não pode ler da mesma maneira, ainda que seja no mesmo livro. Tudo bem? E Calvino, por ter um treinamento muito bom em retórica, né, ele acaba percebendo essas sutilezas essas nuances hermenêuticas que faz com que ele seja um leitor muito bom e muito atento a diferentes tipos de gênero. Ele tem, por exemplo, uma sensibilidade já crítica textual, né? Então ele usava diferentes textos gregos para compor ali, para fazer a sua própria tradução. Ele não usava só o texto grego de Erasmo, ele usava mais uns 2 ou 3 textos dos melhores que tinha na sua época. Então todo esse pessoal que é contra o texto crítico, por exemplo, achando que está sendo fiel à fé protestante reformada, né? Os reformadores, eles eram todos treinados aí no humanismo, que fazia com que eles tivessem essa sensibilidade de, ok, vamos analisar os manuscritos, as cópias, e qual que é a melhor edição mais atual do Novo Testamento em grego. Deixa eu ver se eu tenho a mão aqui, acho que ela está mais lá para cima, mas eu tenho aqui algumas tradições do texto grego do Novo Testamento, né? Tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, por exemplo, o último texto grego que nós temos, né, deve ter alguma outra edição de alguma outra tradição mais atual, mas nós temos, por exemplo, a 28ª edição do Nestle Aland aqui, Novo Testamento Grace aqui, né? Novo Testamento em grego, edição com uma introdução em português, em outros idiomas também, mas o texto está todinho em grego e é a última palavra aqui em crítica textual, tudo bem? Texto grego aí para nós, eu faço meus devocionais nele e eu não sou contra a crítica textual, mas a crítica textual bem feita, né, acaba nos levando com mais precisão à palavra de Deus. Não é um debate conservador versus liberal, não, os próprios conservadores abraçam aí nesse sentido, e Calvino, ele tinha esse mesmo espírito, né? Ele tinha algumas traduções que ele consultava também, ele consultava os comentários mais recentes da sua época sobre os sinóticos, ele não é o único a comentar os sinóticos, né? E aí ele tinha, por causa da tradição humanista também, ele tinha toda uma sensibilidade ao contexto histórico do primeiro século, ele tinha essa atenção ao contexto histórico, porque ele era absolutamente contra a alegoria, né? E o método que eu estou falando para vocês sempre, o método de hermenêutica de Calvino é sempre brevitas et facilitas, né? Breve e simples, fácil de se entender. Quanto mais breve para Calvino, melhor, tá bom? Temas teológicos que ele vai destacar para nós caminharmos por fim.
Vários temas da teologia de Calvino aparecem aqui nos comentários, como a providência de Deus, o pecado original, eleição e predestinação, a doutrina da graça que nos salva, né? Mas existe uma ênfase aqui nesse comentário dos sinóticos que é sobre a, o próprio Jesus, uma ênfase cristológica, como eu comecei essa aula falando para vocês, tá? Ah, existe um pouco mais de foco na humanidade de Jesus, tudo bem? Ainda que Calvino vá abraçar toda a cristologia nicena, constantinoplana, né? Duas naturezas completas em uma pessoa, é totalmente Deus, totalmente homem. E aí em João enfatiza-se mais a divindade de Jesus, a gente vai ver João na próxima semana, né? Mas aqui Calvino vai focando na humanidade de Jesus, no autoesvaziamento de Jesus, nos benefícios da morte de Cristo por nós e em outros detalhes que você vai ver nos outros livros de Calvino, mas que também não ganham tanto foco, como por exemplo Cristo como o nosso mediador, né? Cristo como o mediador entre Deus e os homens. Ele vai usar muito Hebreus para comentar essa mediação de Cristo. A Cartas Pastorais, né, 1 Timóteo 2,5, se eu não me engano, que fala ali que o único mediador entre Deus e os homens não é Maria, não é os santos, é somente Jesus Cristo, né, solos Cristos aí da Reforma, né? 1 Timóteo 2,5 fala isso, pegando a referência exata aqui, né? E ele vai então focando aí nessa natureza mediadora de Cristo, tá? Por exemplo, quando Jesus envia os discípulos para o outro lado do mar e sobe a montanha para orar por eles, né? Nos evangelhos sinóticos nós temos essa cena. Calvino pergunta por que Cristo orou por eles em vez de protegê-los divinamente do perigo. Então Jesus, como Deus, poderia, com sua onipotência, onisciência e onipresença, de longe proteger os discípulos aí da tempestade. Mas ele vai orar pelos discípulos no monte. E aí eu tenho uma citação de Calvino que a gente pode ir caminhando para o final com ela. Tem mais algumas coisas aqui, mas assim, em suma, essa citação de Calvino é bem legal desse comentário. Ele vai dizer o seguinte: para cumprir ambos os lados do seu ofício de mediador, ele se mostra verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e dá evidência de ambas as naturezas na medida do necessário. Embora tivesse todas as coisas em seu poder, ele se mostrou homem orando, e isso sem fingimento algum, mas com um sincero afeto de amor humano por nós. A esse respeito, sua divina majestade estava em certo sentido aquiescente, né? Que em latim, a frase em latim do texto original vai dizer Quivit divina eius majestas, né? Tava escondida, né? Embora finalmente a sua própria ordem tenha surgido, tudo bem? Então assim, Calvino vai dizer, olha, Jesus é uma pessoa, duas naturezas, né? Então, ora ele fala mais de acordo com a natureza divina, ora ele fala mais de acordo com a natureza humana. E, por exemplo, como Deus, Jesus, para Calvino, né, ele opera milagres, ressuscita mortos, ele anda sobre as águas, acalma a tempestade, diz eu sou, né? Mas como homem, ele tem fome, tem sede, ele precisa orar, passar a noite orando para escolher seus apóstolos, por exemplo, né? Sente dor, né? Sua como lágrimas de sangue lá no Getsemane e padece a morte horrenda da cruz. Tudo bem? E ele vai dizer, olha, ainda que Cristo age assim, em alguns momentos se é dito da pessoa de Cristo nas suas duas naturezas, no próprio na Mateus, Marcos e Lucas, né? É o que, por exemplo, Paulo diz lá em Atos 20, que me vem à memória, ele está despedindo ali dos presbíteros de Éfeso, né? E ele diz, olha, vocês precisam pastorear a igreja porque Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Então você tem aqui Deus, Filho, Jesus, em sua divindade, comprando com o seu próprio sangue, né? Claro que Deus não sangra, é a humanidade de Cristo que sangrou por nós, mas é uma só pessoa. E você pode falar, de certa maneira, às vezes parecendo misturando, mas não misturando, porque a divindade e a humanidade de Jesus não se misturam, ainda que elas sejam indissolúveis, elas não se confundem. A humanidade não se torna divina, a divindade de Jesus não se torna humana, mas é uma só pessoa, tá? E aí no meio do caminho Calvino vai batendo aí nas heresias, no catolicismo romano, por exemplo, a questão de orar, não ficar repetindo, né, a oração como os gentios que não conhecem a Deus, mas orar, e aí você tem
Pai Nosso como um modelo e não como algo para ser rezado, que Jesus acabara de falar lá em Mateus 6 para não fazer, né? Bate na reza mecanicista morta, né, do catolicismo romano, e por aí vai. Tá bom? Então, esse é um pouquinho, uma palhinha para vocês de Calvino sobre os sinóticos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que semana que vem o nosso streaming aqui de live não dê vacilo conosco, para que eu possa ter mais contato com vocês. Esteja orando por esses projetos futuros aí de teologia histórica, ir direto às fontes aí dos reformadores, dos pais da igreja, dos medievais, dos teólogos modernos aí, para nós aprendermos cada vez mais profundamente e gratuitamente a palavra de Deus e em uma teologia saudável aí, e reter o que é bom e expor aí heresias humanas. Tá bom, gente? Então, se você gostou da aula de hoje, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para que nós possamos alcançar mais pessoas e mais pessoas serem edificadas por esse conteúdo. Leiam os sinóticos, leiam os evangelhos, leiam a Bíblia. Comprem, eu vou deixar o link para vocês aqui. Comprem o comentário de Calvino em português pela editora Fiel, maravilhosíssima e fiel, trazendo para nós mais um comentário em uma excelente tradução, em uma excelente edição aí, enorme o comentário de Calvino, tá? E é isso aí. Pessoal, Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Espero que nossa próxima live também.